E ontem, o ministro do STF, André Mendonça, pediu vista do julgamento sobre a regulamentação das redes sociais. O magistrado alegou que precisa de mais tempo para analisar o caso. Durante a fala, Mendonça defendeu a necessidade de preservar a liberdade de expressão. Eu talvez até faria uma distinção nessa questão, até porque a democracia se faz pelo livre exercício público da razão e do discurso, ainda que imerecidos, injustos e até mesmo ofensivos à honra, muitas das vezes. Então, acusar alguém de ditador, por exemplo, para uma pessoa comum, seja extremamente injusto, mas talvez a um político, em função de alguma atitude, faz parte do debate público que nós precisamos preservar. Não é talvez o ideal dos mundos, mas acho que a democracia tem ela se enriquece também pelas críticas ácidas e até mesmo injustas que as pessoas públicas estão sujeitas. O julgamento já recebeu votos de 3 ministros do STF. Dias Toffoli e Luiz Fux votaram pela inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Os 2 ministros defenderam a ideia de que as plataformas devem agir por conta própria, sem provocação dos usuários ou da justiça, para remover determinados conteúdos com maior gravidade. Já o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, argumentou que a remoção de conteúdos como calúnia, injúria e difamação deve ocorrer somente com ordem judicial, protegendo a liberdade de expressão. Silvio, começamos com você. Ontem comentamos rapidamente que o ministro André Mendonça havia pedido vista, ou seja, interrompeu o julgamento, mais tempo para análise. Ele tem aí, então, 90 dias. Logo, esse julgamento só volta a correr a partir de 2025. Mas, pelo que ele disse, já podemos ter uma ideia do que vem por aí em termos do voto do ministro André Mendonça. Eu queria até trazer aqui mais uma vez o que disse o ministro ontem, aspas aqui. Acho que a democracia se enriquece também pelas críticas ácidas e até mesmo injustas que as pessoas públicas estão sujeitas. Razão pela qual tenho sérias dúvidas se nós deveríamos, nessas situações, determinar uma retirada. Fecho aspas aqui para o ministro André Mendonça. Olha, Paula, eu não sei se ele pediu vista porque espera que alguém coloque a mão na consciência, que o tema seja reanalisado, ou se era simplesmente para impedir o ministro Dias Toffoli de continuar cantando as músicas que ele tem cantado no plenário. Mas vamos lá, me parece ser o voto mais consciente, me parece ser o voto mais alinhado com aquilo que a nossa Constituição de 1988 diz claramente, que é a defesa da liberdade. O que o Supremo tenta fazer nessa hora é censura, é mordaça, não há outro tema. Não adianta tentar instituir uma censura travestida de regulação das redes sociais, regulação da mídia. Isso é um absurdo. Isso é olhar no retrovisor, é tentar olhar para o passado e ainda colocar nessa panela inteligência artificial. Eles estão falando sobre assuntos que eles não entendem, eles estão falando sobre leis que já existem no Brasil e quando copiam ou citam legislações estrangeiras, eles estão falando de leis que nasceram dentro do parlamento nesses países e jamais dentro do judiciário. O judiciário não deve formular leis. Então, eu acho que é preciso parar com esses eufemismos, com regulação, é preciso parar com argumentos estapafúrdios aqui e ali e chamar de censura. O Supremo Tribunal Federal quer tirar de circulação perfis, pessoas que têm a liberdade de apresentar aquilo que pensam em praça pública, mas com o advento da tecnologia, à luz de 2025, que já bate a porta, a praça é a internet. É a rede social, é onde as pessoas mais se comunicam. No passado, talvez fosse, de fato, uma praça física. Talvez fossem mesas. Hoje em dia, não. A maioria das pessoas passa muito mais tempo ao longo do dia nas redes sociais, que elas buscam informação ali, elas buscam interação ali, elas buscam um contato. Então, elas vão ser impedidas de dizer o que pensam. Esse é o ponto central. E agora, palavras não poderão ser mais utilizadas. Como é que vai funcionar? Vai impor uma autocensura,
isso está muito claro, e também vai forçar big techs, plataformas, a colocar punições sem que um juiz tenha determinado. Nós vamos ter um tribunal de exceção virtual dentro do Brasil. O Brasil vai se juntar a países daquela lista que todo mundo conhece: Coreia, Rússia, Venezuela, China, Mianmar. Essas são as referências para esse tipo de atitude. E se palavras são tão perigosas, eu finalizo lendo o que disse o ministro Flávio Dino sobre fascista e nazista, sobre chamar alguém de nazista e de fascista, abre aspas. Eu considero que as palavras nazista, fascista, não possuem o caráter de ofensa pessoal ao ponto de caracterizar calúnia, injúria e difamação. É uma corrente política estruturada na sociedade, no planeta. Basta examinar as eleições da Alemanha, e em que há um partido que é formado basicamente por herdeiros dessa corrente política. Nesses 18 anos, eu fui acusado de praticamente tudo que possa existir de negativo num debate político, mas sempre diferenciei o que era debate político. Continuo. Nazista, fascista, de extrema-direita, extremista, é da ditadura, apoia a ditadura militar, não apoiou, defende a democracia, defende o comunismo, é do Muro de Berlim. Essas coisas todas que são ditas há décadas fazem parte, infelizmente, de um certo debate político normal. São palavras do ministro Flávio Dino. Aguardo, portanto, o voto do ministro Flávio Dino. Se ele vai escrever e ler no plenário aquilo que ele já verbalizou. Ou se não, se também ele mudou de ideia. Mas fascista, nazista, extrema-direita, tá tudo bem, né? Isso pode falar.